confirmado aí, devemos falar sobre a classificação da jurisdição. Vamos a ela. Bom, a jurisdição ela pode ser classificada por diversas formas, por diversos critérios. Em cada um desses critérios são duas as classificações possíveis. Então vamos lá. Num primeiro critério, nós vamos utilizar como base, como critério distintivo, classificatório, a matéria discutida, na verdade, a justiça, assim, como se chama, uma divisão do órgão jurisdicional que... Vamos ficar mais lógico, vamos começar por outro critério. Vamos começar pela nacionalidade do órgão que exerce jurisdição. Vamos começar por esse. Nesse critério classificatório, pela nacionalidade, a jurisdição pode ser interna ou externa. O primeiro critério classificatório, portanto, é quanto à nacionalidade ou quanto ao local em que se exerce a jurisdição. Ela pode ser interna ou externa. O que é a jurisdição interna? É aquela prestada por um órgão jurisdicional pátrio. Aqui entre nós, por um órgão jurisdicional brasileiro. E a externa, a contrário senso. Jurisdição externa é aquela prestada por um órgão jurisdicional estrangeiro. Quando fala estrangeiro, nos remete a um outro país, né? Então, um conceito mais amplo é um órgão jurisdicional não brasileiro, não pátrio. Porque pode ser, por exemplo, a justiça dos Estados Unidos, da Argentina, ou também por uma entidade internacional, né? Também por uma entidade internacional. No próximo critério classificatório, do segundo em diante, todos já levam em consideração juízos brasileiros, tá? Então, o segundo critério classificatório é aquela que eu ia falar antes, que é quanto à justiça. Jurisdição pode ser comum ou especial. Quanto à justiça que exerce jurisdição, a jurisdição pode ser comum ou especial. Jurisdição especial é aquela prestada pelo que se chama justiça especial. Quais são as justiças especiais no direito brasileiro? São 3. Justiça trabalhista, justiça militar e justiça eleitoral. Trabalhista, militar e eleitoral. JT, JE, JM.
Ok? Então, se a matéria for relação de trabalho, é uma jurisdição especial. Os senhores terão disciplina associada ao direito do trabalho e ao processo do trabalho. Se for relacionado a um crime militar, ontem inclusive eu vi uma manifestação de uma influenciadora, sei lá, influencer, né, digital, a respeito dessa crise política que nós estamos vivendo aí. Parece que ela foi alvo daquela busca e apreensão determinada ontem pelo STF, no tal do inquérito da fake news. E aí ela não estava feliz com isso, muito pelo contrário, ela estava ao extremo oposto de feliz. E ela falou que o ministro do STF ia responder por isso, e que ele ia responder por isso no STM, no Superior Tribunal Militar. Alguém tem que falar para ela que não existe essa possibilidade. Estamos vivendo aí um período em florescência dos militares, né? Notoriamente, mas ministro do STF ser julgado por ministro do Superior Tribunal Militar, não existe essa possibilidade, porque a competência da Justiça Militar é para crimes militares. Crimes militares. Então não existe essa possibilidade. Se for alguma questão relacionada ao pleito eleitoral, Justiça Eleitoral. Tudo que não for trabalhista, militar, eleitoral, é julgado pelo que se chama justiça comum. A justiça comum se divide em duas estruturas. A justiça especial tem 3 espécies. Tá? A justiça eleitoral é especial. A trabalhista é especial. A militar é especial. São 3 espécies de um mesmo gênero. A justiça comum se divide em 2, que é a justiça estadual e a justiça federal. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro é justiça comum. Por que comum? Porque não é especial. Só isso. Ou seja, tem uma competência residual, por assim dizer. Julga tudo que não é da justiça especial. Tudo que sobrar. Por exemplo, alguma questão remuneratória que envolva os militares quanto ao soldo. Justiça comum. Não vai ser a militar. A militar é para crimes militares, apenas. Alguma questão previdenciária que envolva militares. Ou alguma questão previdenciária que decorra de uma relação trabalhista. Não é na justiça do trabalho, nem na militar. É na justiça comum. Então a justiça especial, ela tem o seu âmbito de atuação muito bem definido na Constituição. Deixa eu abrir a página do Planalto aqui. Eu vou até pegar os artigos específicos para falar para vocês. O da Justiça do Trabalho eu sei, é o artigo 114. Da Justiça Eleitoral, não sei se é o 121, deixa eu pegar aqui ao certo. Ó.
Um momentinho só. Artigo 114 da Constituição Federal. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar. Tem um rol aí das atividades que compete a ela desenvolver. Os incisos, os senhores certamente verão já no começo do direito processual do trabalho. 122, tá vendo? - 118 são os órgãos. 121 trata da Justiça Eleitoral. 121 da Constituição Federal. Aí ele diz lá: lei complementar disporá sobre. Essa lei complementar aí é o Código Eleitoral, que na verdade é uma lei ordinária recebida. Aí me fugiu aqui da memória qual é o... Deixa eu ver se eu acho aqui. Isso mesmo, Lei 4737 de 65. Então, ó, Código Eleitoral, que é a Lei 4737 de 65. Então, a Constituição faz referência a uma lei complementar. Quando foi editada, a Constituição já tinha essa Lei 4737 que institui o Código Eleitoral, e ela foi recepcionada como lei complementar. Então, a competência está prevista nessa lei. Isso na Justiça Eleitoral. Na Justiça Militar, nós temos o artigo 124. Da Constituição Federal, que de igual maneira faz menção a uma lei que é um decreto-lei. Acho que eu achei aqui. Não sei se é esse não. É esse. Decreto-Lei 1001 de 69. Decreto-Lei 1001 de 69. Código Militar. Então, ó, Justiças Especiais. Vou dar uma organizada nisso aí. O teclado tá tão frio. Tá até me desestimulando um pouco de escrever. Mas vamos lá, a primeira delas, Justiça Trabalhista, artigo 114 da Constituição Federal. Em segundo lugar não, né? Segunda delas, não tem ordem. É a Justiça Eleitoral, artigo 121 da Constituição Federal, Lei 4737 de 65. Por fim, terceira espécie, a Justiça Militar. Alguém ativou o microfone aí? Acho que foi. Artigo 124 da Constituição Federal, que é o decreto-lei que faz menção, né? 1001
de 69. Agora deu uma organizada necessária aí. Veja, de baixo para cima, na Justiça Militar, o artigo da Constituição Federal faz menção a uma lei, que é o Decreto-Lei que já existia desde 69. Na Justiça Eleitoral, o artigo da Constituição faz menção a uma lei, que já era regida pela Lei 4737 de 65. E esses diplomas foram recebidos, recepcionado e está valendo. A Justiça Trabalhista, veja que só tem o artigo da Constituição, porque a Constituição trouxe quais são as hipóteses. É o famoso artigo 114. A Constituição não fez menção. Nós sabemos que tem a CLT, mesmo que os senhores não tenham estudado, já devem ter ouvido falar sobre a CLT, mas a atribuição de jurisdição especial na JT, na Justiça do Trabalho, ela é feita diretamente pela Constituição Federal. Tá? Bom, tá ali. E aí temos a Justiça Comum. A Justiça Comum pode ser a Justiça Federal, já que nós estamos colocando os artigos, artigo 109 da Constituição Federal, e a Justiça Comum, artigo 125 e 126 da Constituição Federal. Essa é a classificação quanto ao tipo de justiça. Na Justiça Comum, a subdivisão entre federal e comum, estadual, ou meu pai, ali no segundo, não é comum, é estadual. Artigo 125 e 126 da Constituição Federal. Então, ó, recapitulando, a Justiça Comum se divide em federal e estadual. E eu escrevi comum 2 vezes. Corrigi embaixo ali. Na Justiça Comum, a divisão entre federal e estadual não é de acordo com a matéria. É de acordo com a natureza da pessoa que está em juízo. Porque na Justiça Federal se julga causas que não são especiais de interesse da União, autarquias federais. Ok? Vou pegar aqui o artigo 109 para passar para vocês. Aos juízes federais compete processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, réis, assistentes, qualquer tipo de participação. Olha lá. Exceto falência, acidente do trabalho e as sujeitas à justiça eleitoral e à justiça do trabalho. Militar não faz menção porque militar é crime militar e a União não vai fazer parte mesmo de crime militar. Ok? Então a justiça federal, ela é do tipo justiça comum. O que significa dizer que é justiça comum? Que não é especial. Então a justiça federal trata de tudo que não é trabalhista, que não é militar, que não é eleitoral. Desde que a União faça parte. Porque se a União não fizer parte, então, demandas cíveis envolvendo A e B.
Nem A nem B é a União. O João e Maria vai para a Justiça Estadual. Justiça Comum Estadual. Então percebam que são duas análises que precisam ser feitas. Uma primeira análise é quanto à matéria que envolve a justiça. Então nós temos uma justiça que é chamada nós temos um grupo de justiça que é chamada justiça especial. Trabalhista, militar, eleitoral. Se a matéria envolve essas justiças, é para lá que você tem que ir. Se não for trabalhista, nem eleitoral, nem militar, você já sabe que é na justiça comum. Aí você precisa fazer uma nova pergunta. Tá bom, sendo na justiça comum, qual delas? Tem a federal e tem a estadual. A federal é quando envolver a União. Tem os outros incisos lá do 109, a maioria deles envolve a União, questões internacionais, Estado estrangeiro versus município, aí muito específico, mas regra geral, questão federal, a Justiça Federal é para causas que envolvam a União, em qualquer tipo de participação da União. Não sendo Justiça Especial e não tendo a participação da União, Justiça Estadual. Por isso que se diz que a Justiça Estadual tem competência residual. Tudo que sobrar é da estadual. Tudo que sobrar do quê? Da questão sobre a matéria da Justiça Especial e, sendo comum, o que não tiver a Justiça Federal. Então está feita aí essa divisão entre Justiça Comum e Justiça Especial. Jurisdição comum e jurisdição especial. Aí tem uma outra divisão que envolve a organização do Poder Judiciário brasileiro também. Já é um terceiro critério classificatório, que é quanto à posição hierárquica do órgão. Quanto à posição hierárquica do órgão jurisdicional que vai exercer jurisdição. Nesse critério classificatório, pode ser inferior ou superior. Jurisdição pode ser inferior ou superior. Qual é a jurisdição inferior? É por exclusão. Jurisdição inferior é toda aquela que não é superior. E nós temos que saber então o que é a jurisdição superior e o que sobrar é da inferior. Como nos outros critérios todos, né? Jurisdição interna e externa. Sabendo uma, sabe o que é outra. Interna, por um órgão brasileiro. Externa, tudo mais. Especial e comum. Sabendo da especial, você sabe qual é a comum. Jurisdição comum é toda aquela que não é especial. Jurisdição inferior, toda aquela que não é superior. Então é só saber qual é a jurisdição superior. E qual é a tal da jurisdição superior? É aquela prestada por um tribunal superior, por uma estrutura do Estado que está no plano superior. Quais são essas? É fácil. Todos os órgãos tidos como superiores têm no nome, todos não, quase todos, só um vai ficar de fora, mas é fácil de entender. Todos os tribunais superiores têm a palavra tribunal e tem a palavra superior no nome. Aí não tem nem graça, né? Quer ver? Quantas são as justiças especiais? 3, né? Trabalhista, eleitoral e militar. Então vamos lá. Vejam só. O Tribunal Superior do Trabalho. Os senhores acham que é jurisdição inferior ou superior?
Tribunal Superior é um tribunal situado numa estrutura do Estado que é chamada de estrutura jurisdição superior. O Tribunal Superior do Trabalho, a alternativa A, é Tribunal Inferior ou Tribunal Superior. Não tem graça, tá vendo? Tá no nome, o próprio nome da resposta. O Tribunal Superior Eleitoral. Os senhores acham que é o quê? Tem a palavra tribunal, tem a palavra superior no nome, Tribunal Superior. Aí, vejam, são 3 justiças especiais. Ali tem 2 tribunais superiores, falta o terceiro. No terceiro, só inverte a ordem das palavras. Ao invés de ser Tribunal Superior Militar, é Superior Tribunal Militar. Escolhas, opções. Tipo de pergunta como absolutamente legítima, tá? Não é crítica, não. É porque não tem resposta. Pergunta que geralmente se faz, mas professor, por que não é Tribunal Superior Militar? Sei lá, porque quem deu o nome escolheu assim, não tem motivo. Certas coisas são escolha. Por que o nome da minha filha é Júlia? Porque eu quis dar o nome dela de Júlia. Deram o nome do Superior Tribunal Militar. Se fosse Tribunal Superior Militar, ia mudar alguma coisa? Não. Talvez para deixar 2-2. Porque nós temos um outro Tribunal Superior que tem também a palavra tribunal e também a palavra superior no nome. Que é o Superior Tribunal de Justiça. O famoso STJ, que os senhores vão dialogar tanto com o STJ. Que é o Superior Tribunal de Justiça. STJ. O STJ é da Justiça Comum. Aqui faz falta demais o quadro branco, né? Para eu mostrar para vocês. Aliás, deixa eu tentar fazer uma coisa aqui. Eu vou tentar, tá? Não sei. Enquanto eu vou tentando, deixa eu só escrever ali. Supremo Tribunal Federal, que é um outro tribunal superior. Lembra que eu falei? Exceção de um, porque em um vai aparecer a palavra tribunal e a palavra superior no nome, mas é compreensível. É o STF, que não é superior tribunal, é Supremo Tribunal. E aí por quê? Porque está acima dos superiores. Aí deram também um nome diferente do Supremo. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. É uma tentativa, tá, gente? Deixa eu ver se vai dar certo. Me deem só mais um minutinho. Tentar partilhar com vocês a tela. Tá aparecendo uma informação que tá com uma tecla ativada. Só abrindo o PowerPoint aqui e ver se vai. Ué?
peraí, acho que foi. Agora é um outro drama aqui de tentar ativar, compartilhar. Aqui acho que é esse aqui, partilhar ecrã. Os senhores estão vendo? Eu preciso que vocês, por favor, me digam se estão vendo uma tela do PowerPoint. Ativa o microfone e fala, por favor, porque eu não estou vendo a tela do chat. Estamos vendo sim. Estão vendo, né? Ah, ótimo. Tá, então vou tentar mostrar para vocês aqui, ó. Nós temos o TST, nós temos o TSE, e temos o STM. Tempo que eu não escrevo nessa lousa digital. Esses aqui são, como nós falamos, as justiças especiais. Temos aqui do lado o STJ. Ok? O STJ é da Justiça Comum. E temos, botar aqui, vou botar, sei lá, de azul, não, vou botar de vermelho mesmo, vai. Aqui em cima o STF, que é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal recebe causas do TST, recebe causas do TSE e recebe causas do STM, além do STJ. Tudo deságua neles lá. Eles são só 11 ministros, por isso que fica lento as coisas. Muita coisa concentrada no STF. Recebe como instância. Também a competência deles é bem menor, né? Mas tudo pode desaguar lá. Peraí que eu tô tomando uma surra aqui do... Ué, por que tá ativado o... Acho que foi agora. Aqui, pronto. Resolvi. Aí, já que estamos nessa brincadeira aqui, deixa eu concluir. Embaixo do TST, Tribunal Superior do Trabalho, tem o TRT. E embaixo do TRT tem as varas do trabalho. É bom que eu estou falando porque o professor não foi alfabetizado, não. Escrever nessa mesa digital é complicado. Embaixo do TSE, os senhores sabem, tem o TRE, os Tribunais Regionais Eleitorais, e os juízes eleitorais, que são, na verdade, juízes estaduais que cumulam função, na maioria dos casos. Então tá lá. Da Justiça Eleitoral, começa aqui embaixo, começa na vara trabalho e vai subindo por recurso nessa estrutura aí. No STM nós temos o Tribunal Militar, aqui muda um pouco, não tem Tribunal Regional Militar,
E abaixo do Tribunal Militar nós temos conselhos militares. Aí aqui eu sei só de ouvir dizer, tá? Nunca atuei, não conheço quem atua, é um ramo muito específico da área militar. Então aqui, ó, percebam, aqui é a estrutura da Justiça Especial, grifei aqui de amarelo. E aqui desse lado direito, não sei se está espelhado para vocês ou se está aqui, acho que está igual, né? Justiça Comum, do lado esquerdo Justiça Especial, do lado direito Justiça Comum, como se tivesse um traço aqui, ó. Então, aqui, onde eu vou fazer um asterisco, nós temos um critério classificatório da Justiça Especial. Quando eu estou falando com vocês agora, aparece a tela e o meu rosto também ou não? Me ensinem aí isso aí, por favor. Alguém pode me dizer, por favor? Como é que está aparecendo? Parece o meu rosto também, não? Um de cada vez, muita gente falando, eu me perco. Não querem papo. Tá bom. Aqui na Justiça... Só a tela, mas não aparece meu rosto? Não, seu rosto aparece bem aqui embaixo. Então, o rosto, mas aparece o rosto no cantinho. Tá. É, bem miniatura. Tá, não, tranquilo, beleza. Só por curiosidade, obrigado. Então, ó, na Justiça Comum, na direita aqui, nós temos os TRFs e os TJs, Tribunal de Justiça Estadual, Tribunal Regional Federal. Tudo do Tribunal de Justiça vai para o STJ, do TRF vai para o STJ também. Abaixo do Tribunal Regional Federal nós temos os juízes federais, as varas federais, né? Que vai para o TRF. E abaixo do TJ nós temos os juízes estaduais, né? Não vou nem botar vara estadual, porque... Vou botar vara estadual. Mas temos também um outro órgão que é o Tribunal do Júri. A vara estadual deságua no TJ, o Tribunal do Júri deságua também no TJ. E nós temos ainda um outro órgão, vou botar de verde, um outro órgão que é paralelo a essa estrutura, que é os juizados especiais cíveis. Nós temos também os juizados especiais federais e temos também os juizados especiais da Fazenda Pública. Os juizados especiais cíveis, perdi aqui, juizados especiais federais, os recursos deles vão para o que se chama de turmas recursais. Ficou espremido aqui. Agora, atenção. A turma recursal é ver que ela está no mesmo plano da vara estadual. É porque ela não é um órgão, não é Tribunal de Justiça, não vai para o Tribunal de Justiça. É totalmente, como o nome diz, é um tribunal especial.
E tem mais, é tão especial que as decisões das turmas recursais vão direto para o STF. Que não faz sentido nenhum. É uma falha, tá? Isso aqui no âmbito do Juizado Especial Civil. No âmbito do Juizado Especial Federal, tem algumas matérias que vão para o STJ. Juizado Especial Federal. Aí, os senhores depois vão aprofundar isso melhor no estudo de cada uma dessas matérias. Mas a estrutura, a organização do judiciário brasileiro é essa. Então eu vou fazer aqui uma, já que eu estou nessa brincadeira aqui. Quer ver? Ó, botar de azul aqui. Nós temos de um lado a justiça especial, de um outro lado a justiça comum, que é o critério classificatório quanto ao tipo de justiça. E aí nós temos, dá para meio que fazer um corte aqui, ó. E vou pegar uma outra cor de caneta aqui. Nada de caneta azul, azul caneta. Da IRC, só de lembrar. Daqui para cima é a justiça superior. Daqui para baixo é a justiça inferior. Vejam que são critérios distintos. Mas a organização é essa aí. Acho que deu para matar um pouco a saudade do quadro branco, da lousa. É isso. Esse aqui eu uso nas minhas... no meu curso e tal, que eu tô até um pouco em falta, um pouco parado, porque eu tô atualizando meu livro. Mas é isso aí. Então agora eu vou voltar. Veja se voltou aí. Parei de partilhar o ecrã. Apareceu ali para mim. Então é isso. Acho que assim ficou mais claro dos senhores verem que eu estava querendo passar para vocês a divisão entre justiça estadual, entre justiça especial e comum. A comum subdivide em federal e estadual, pela participação da União, e tem esse critério classificatório de inferior e superior. Ok? Acho que foi agora, né? Percebam que são critérios classificatórios distintos, que se somam, não se excluem. Você vai somando o critério classificatório. Uma mesma matéria, você pode... Uma causa qualquer, você pode usar todos os critérios classificatórios. Não é ou um ou outro. O próximo critério classificatório é quanto... Não foi ali? Quanto à matéria, quanto ao objeto da demanda. E ela pode ser civil ou penal. Civil ou penal. A jurisdição civil é toda aquela que não é penal. Então tem que ter cuidado aqui. A gente fala direito civil, direito penal, fala também direito administrativo, direito tributário, direito constitucional. Nesse critério classificatório, o que nós queremos distinguir é tão somente, apenas, se a matéria trata de liberdade individual, penal, ou não. Então, nesse critério classificatório aqui, quanto à jurisdição, direito administrativo é jurisdição civil. Direito tributário é jurisdição civil. Direito trabalhista
é jurisdição civil. Direito eleitoral, depende. Se cometer um crime eleitoral, Veja, até administrativo, depende. Se cometer um crime de improbidade administrativa, é penal. Então aqui, civil é tudo que não é penal. Não confundam jurisdição civil com direito civil. É isso que eu quero chamar a atenção de vocês. E não confundam jurisdição penal também com denúncias. Ou denúncia ou ação penal privada. Quando alguém vai a juízo em face de outrem para prendê-lo, para restringir a liberdade. Isso é jurisdição penal, sim, mas não é exclusivamente. Porque nós temos a jurisdição penal, que é a proteção da liberdade, que é o contrário, é o habeas corpus. Os senhores verão isso. O habeas corpus, ele não pede a prisão, ele pede o oposto, né? Ou pede a liberdade, porque está preso, de fato, pede a liberdade, ou pede a proibição de atos que possam resultar numa prisão. Também é. Então, a jurisdição penal é aquela que envolve a liberdade individual. Cuidado para não confundir, não é apenas a busca pela prisão. Pode ser o oposto disso também. Essa é a jurisdição, esse é o critério classificatório entre jurisdição civil e penal de acordo com o objeto discutido, se é liberdade ou não. Por fim, o último critério classificatório, está acabando, é o último. É o que diferencia a jurisdição contenciosa da jurisdição voluntária. Isso aqui tem mais coisa para falar um pouquinho. Que é o seguinte. Tradicionalmente, é clássica a noção, a compreensão tradicional, no sentido de que a jurisdição contenciosa e a jurisdição civil seriam distinguidas uma da outra, diferenciadas, de acordo com a existência ou não de um fenômeno chamado lide, conflitos de interesse, esse tipo de coisa. Então, se eu quero receber uma quantia, a outra parte não quer me pagar essa quantia, eu quero, ela não quer, tem lide, tem conflitos de interesse, então seria jurisdição contenciosa. Ao passo que jurisdição voluntária seria aquela na qual esse fenômeno não se manifesta, não haveria lide, não haveria conflitos de interesse e, dessa forma, as partes estariam concordes, as partes estariam de acordo, não haveria controvérsia. Essa compreensão ela é muito difundida em sede doutrinária. Eles vão, por exemplo, vai falar que quando há um divórcio consensual, uma separação consensual, isso seria jurisdição voluntária. Até mas seria jurisdição voluntária por não ter o conflito de interesse. Esse marco distintivo da existência ou não do conflito de interesse, isso já foi superado. A doutrina mais técnica, ela rechaça esse critério classificatório. Porque tem algumas situações em que não bate dessa forma perfeitamente. Quer ver? Eu vou a juízo pedindo a condenação de uma quantia, a outra parte, a princípio, ela contesta,
mas no curso da demanda ela concorda com... A gente faz um acordo, ou ela concorda com o meu pedido. Ela peticiona depois dizendo, eu fiz uma confusão aqui, tem um outro cliente chamado Arthur, e eu estava achando que era outro, excelência, autor, desculpa aí, foi falha minha, me dá uma guia aí que eu vou pagar. Imagina, isso é possível de acontecer, isso é raro, mas é possível de acontecer. Existem pessoas honestas em tudo quanto é sentido, inclusive no âmbito judicial. E aí vai classificar essa demanda como? Se foi jurisdição contenciosa ou foi jurisdição voluntária? Voluntariamente a parte pagou. Isso é jurisdição contenciosa. Contenciosa. Porque a definição, o entendimento que prevalece hoje em dia é no sentido de que a jurisdição voluntária, então a jurisdição contenciosa é toda aquela que não é voluntária, como fizemos em todos os critérios classificatórios. Jurisdição contenciosa é toda aquela que não é voluntária. Então nós temos que entender, na verdade, o que é essa tal dessa jurisdição voluntária. E aí o nome nos induz a achar que é da vontade, né? Voluntária, se houve a vontade comum das partes ou um dissenso de vontade. Isso não é mais não é mais o marco distintivo. Jurisdição voluntária, atualmente, é entendida como aquela necessária para a atribuição de efeitos válidos a certos negócios ou atos jurídicos. Então, jurisdição voluntária é uma função desenvolvida pelo Estado que tem a finalidade de atribuir, conceder efeitos jurídicos válidos a alguns, a certos, a específicos atos ou negócios jurídicos. Então, quando a lei exige que para a validade de certos atos ou negócios tem que ter a chancela do Estado, carimbaço do Estado, isto é como se predomina o entendimento hoje de que isto é a jurisdição voluntária. Tenha ou não tenha conflito de interesse. O conflito de interesse não é mais o marco distintivo. A lide não é mais o marco distintivo. E eu digo não é mais porque já foi. Já foi durante muito tempo. Espera aí que tem o Rafael falou ali. Professor, em uma conciliação onde o árbitro consegue... conceitos distintos. Árbitro está falando da arbitragem. Que árbitro me remete à arbitragem. Então, você está falando de uma conciliação, acordo de vontades, em uma arbitragem, que nós não falamos da arbitragem ainda. O árbitro consegue um entendimento entre as partes, poderia ser definido como voluntária? Não. Não é. É justamente o que eu estou dizendo. O fato de ter conseguido o acordo não transforma em voluntário. O fato de, desde o início, ter o acordo não significa que é voluntário. Voluntário é isso que eu estou falando para vocês. Jurisdição voluntária é aquela... Jurisdição voluntária é aquela na qual a lei exige, para que se atribua efeitos jurídicos válidos a certo negócio ou a certo ato jurídico, uma chancela, uma concordância do Estado. Um grande exemplo é o divórcio. Um bom exemplo é o divórcio. Para divorciar,
Ah, mas as partes já não moram juntas há muito tempo. É a separação de fato. Para divorciar, para mudar sua qualificação jurídica, seu status, sua identificação civil, você tem que passar por uma chancela do Estado. E uma das grandes críticas que sempre se fazia a essa jurisdição voluntária é porque, veja, na jurisdição voluntária nem sempre tem controvérsia para o juiz julgar. O juiz não julga. Nem sempre o juiz julga. Tem casos que o juiz julga. Mas nem sempre o juiz julga. Por exemplo, divórcio. As partes podem chegar lá, divórcio, já tudo estabelecido, o juiz só finalizar. Que aí é o divórcio consensual, há um consenso. Ou as partes podem estar divorciando, tiro, porrada e bomba, divórcio com culpa, ele é uma peste, ela é uma desgraça, que vai influenciar na partilha dos bens, divórcio com culpa. E num caso tem controvérsia, no outro há consenso, e nos dois a jurisdição é voluntária. Porque o divórcio só tem os efeitos de um divórcio se você tiver uma chancela do Estado. Veja que eu estou falando uma confirmação por um ato estatal. Não falei juiz, né? Porque acho que eu comecei a falar sobre isso um pouco atrás. Há um tempo já para cá, a gente vem tirando a jurisdição voluntária do juiz, que é o chamado movimento de desjudicialização. Desjudicialização. Possibilidade dessa jurisdição voluntária, atribuição de efeitos jurídicos válidos a certos negócios ou atos jurídicos, serem feitas, grosso modo, pelos cartórios. Então é assim, experimenta, imagine, eu e minha senhora, nós nem somos casados, tá? Mas imagine que fôssemos casados. Apesar de 16 anos, 2 filhas, a gente juntou os trapos e está muito bem. Não fizemos casamento. Nem eu, nem ela fazemos questão disso. Mas a grande maioria casa. Você imagina que eu e ela fôssemos casados. Ela está lá no quarto dormindo, pro bem dela. Imagine que fôssemos casados e não queremos mais viver juntos. Tem que fazer o quê? Tem que divorciar. Só que a gente não quer esse negócio de ir pro juiz, não, nem quer que ninguém saiba. Ela vai pro canto dela, eu vou pro meu. Aí ela encontra um outro senhor, eu encontro uma outra mulher. E aí cada um de nós queremos, veja, casar de novo. Nós vamos conseguir casar de novo? Não, por quê? Porque nós somos casados ainda. Não, mas não mora junto há 10 anos. Não morar junto é fato. Questões fáticas. Mas, para o direito, para a sociedade como um todo, quando você se apresenta como fulano de tal, casado. Você é casado. Seu status civil é casado. Aí, imagina. Bate um fio, fala, vamos encontrar, tem que resolver isso aí. Ah, tá bom, vamos resolver isso aí. Aí faz um contrato. Os dois particulares. Não aguento mais olhar para ele, não aguento mais olhar para ela, estamos de comum acordo, queremos nos divorciar e estamos nos divorciando. Cláusula primeira, queremos divorciar. Cláusula segunda, os dois estão de acordo. Cláusula terceira, estão divorciados. Quem assina? Assina ele, assina ela. Experimenta levar isso para um cartório onde vocês fizeram o casamento. Experimenta levar isso para lá e fala assim, quero que conste aí no meu assentamento, registro civil da pessoa natural, que nós não somos mais casados, nem eu nem ela. Estamos divorciados. O cara vai pedir, cadê o título? Tem que juntar aqui. O título é esse contrato aqui que nós fizemos. Sabe o que o cara vai falar para você? Ponha-se daqui para fora. Vira as costas e vai embora. Sai fora daqui. Nem pensar.
que eu posso, por um contrato, um ato entre privados, entre particulares, divorciar. Não existe isso. Tá louco? Foge. Ah, não, mas é a nossa vontade. Eu sei a vontade de vocês, que bom. Propõe uma demanda judicial para pedir o divórcio, que vai ser judicial. Vai ter lá uma decisão do juiz. Ou, em razão do movimento de desjudicialização, ou você, se preencher os requisitos, vai no cartório. Faz uma escritura pública de divórcio e traz para cá, para um outro cartório de pessoas naturais. Olha, isso é jurisdição voluntária. Porque a vontade entre privados não é suficiente. Um ato particular não é suficiente. Veja, senhores, não tem controvérsia, não tem lide. Mas mesmo não havendo lide, é necessário que o Estado verifique isso aí, passe. É burocracia. Nós até diminuímos a burocracia, não tem que propor uma ação judicial, você faz extrajudicialmente. Se preencher alguns requisitos, que os senhores verão no momento próprio. Aí, de acordo com essa característica da jurisdição voluntária, tinha uma controvérsia sobre o que isto que o Estado faz é. Tem um autor italiano que ele é muito citado. Aliás, ele é muito bom. Uma das teses mais bonitas sobre o processo é desse senhor, Elio Fazzolari. Elio Fazzolari. Ali na década de 80, 90 do século passado, essa discussão era tão forte que o Elio Fazzolari escreveu mais ou menos assim um artigo na revista italiana de processo, revista trimestral de processo. A nossa aqui é mensal, todo mês sai uma revista de processo. O cara escreveu assim, quer saber? Enchi o saco, cansei. Não dá para encaixar essa tal dessa voluntariedade, essa atividade, nem como legislação. Isso não é legislação. Isso não é execução de lei, não é poder executivo. Isso não é jurisdição. Não é jurisdição. Então, essa tal dessa jurisdição, o que a gente chama de jurisdição voluntária, ele falou que era uma quarta função do Estado. Uma quarta função, ao lado da função jurisdicional, ao lado da função administrativa, ao lado da função legislativa, teria essa atribuição de efeitos válidos a certos negócios ou atos jurídicos. Está muito frio. Está impactando no meu desempenho. Não consigo nem mexer a mão. Ainda está frio. Olha, que loucura. O cara falou a quarta função. Tem uma tese aí do MP como quarto poder do Estado, Ministério Público. O cara criou uma quarta função. Teve um outro cara também, isso eu não lembro o nome, não. Eu acho que foi o Francesco Andreoli, mas eu não tenho certeza. Que falou que não existe jurisdição voluntária. Isso é uma loucura. Não. O cara não conseguia encaixar, não conseguia definir, porque é algo realmente... É isso, hoje em dia está definido, é atribuição de efeitos válidos a certo negócio jurídico. Aí quando tinha essa discussão, vai encaixar onde? O cara falou, ele não falou não existe, ele falou não vou estudar. No livro dele ele botou um capítulo. O capítulo era jurisdição voluntária. Aí era uma frase só, eu não consigo entender. A doutrina não entende o que é isso, eu não vou perder tempo. Tipo isso, uma revolta total. E o capítulo do cara era uma página, uma linha. E o resto era tudo em branco, uma folha em branco. Curiosidades sobre a jurisdição voluntária. E aí, tinha uma grande controvérsia, na verdade, se era... Porque, veja bem, tirando esses atos de revolta,
Isso ou é legislação, ou é administração, ou é jurisdição. As três funções do Estado no mundo inteiro. Os três poderes do Estado. Aí assim, estamos de acordo que não é fazer lei, né? O ato do juiz de verificar e atribuir efeitos válidos, o ato, seja lá quem for, do tabelião extrajudicial no cartório, de verificar se está tudo certo, preencher os requisitos e tal, isso não é fazer lei. Porque a característica própria da lei é que seja um ato geral e abstrato. A lei vale para todo mundo. E é no plano abstrato, não no plano concreto. O legislador pode estabelecer requisitos da jurisdição voluntária. Veja, para ir para o cartório tem que preencher esses e esses requisitos. Tem que ser interesse só de partes capazes, não pode ter interesse de incapaz. Tem que ter o consenso, tem que ter assistência por advogado. Tá, aí legislação. Agora, em concreto, né? Quem é que vai... Nós fizemos aquele contrato, eu e minha senhora, não aceitaram. Tem que levar isso aqui então para o Estado, seja o cartório atualmente, ou o cartório, ou o juiz. Então tá bom, então vamos fazer isso. Aí quando o agente do Estado, ou o juiz, ou um tabelião, vai verificar se está preenchido em concreto os requisitos ou não, isso não é legislação, ponto. Mas tinha uma grande controvérsia, tinha do verbo estar superado, mas tinha uma grande controvérsia, tem uns desgarrados aí que defendem ainda a concepção antiga, ultrapassada. Tinha uma grande controvérsia, que era uma controvérsia séria, que não era de um ou outro, era metade para um lado, metade para o outro, se isso era jurisdição ou se isto era administração, tipo poder executivo. E era muito comum ouvir isso aqui, ó. Olha só. Prevalecia se eu vi isso aí, Arrudo. Isso aí que se faz é uma administração pública dos interesses privados. Interesse privado, mas você tem que passar por uma chancela do Estado. Então tem uma administração pública de um interesse privado. E aí dizias o quê? Isso é função administrativa. Não é função jurisdicional. Olha só. Que era a tese administrativista da jurisdição voluntária. Que, veja, se situa na década de 80, 90 do século passado. Não tinha a possibilidade do cartório fazer. O juiz fazia. Mas o juiz fazia, o juiz ficava fuleiro da vida, o juiz falava, eu tô aqui igual um escrevente de cartório, tô julgando nada, os caras estão de comum acordo, por que eu tenho que fazer isso? Perda de tempo, o meu negócio é julgar, eu gosto de julgar. Aqui eu tô só conferindo se está certo, então eu olho a assinatura, tá tudo, preenche o requisito e carimbo, então eu virei um carimbador. Magistratura tinha, a MB tinha essa crítica, vários doutrinadores tinham essa crítica. Aí faz isso aqui, estão transformando um juiz num carimbador de vontades. Porque isso não é jurisdição, isso é função administrativa. Isso era uma visão clássica, tradicional, isso prevaleceu esse entendimento há um tempo atrás. Agora está meio que já definida a questão do jeito que eu passei para vocês. Prevalece a concepção jurisdicionalista da jurisdição voluntária, que é realmente jurisdição próprio na essência, não está só no nome, na essência. Isto é jurisdição. E por que é jurisdição? Porque a lei quer. É como ordenamento jurídico é. Porque a lei estabelece em abstrato os requisitos. E é necessário que um órgão do Estado confira se esses requisitos foram preenchidos. Veja, para eu vender essa caneta,
Vamos supor, estou colocando ela à venda agora e estou cobrando por esta caneta Bic, ponta fina, que é a que eu gosto, R$1,5 milhão. Algum dos senhores está disposto a pagar? Eu reconheço que eu paguei por ela algo em torno de R$1, mas eu estou vendendo ela por R$1,5 milhão. Alguém? Certamente que não. Eu nem teria coragem de aceitar. Mas e se alguém aceita? Eu quero. O Estado tem alguma coisa a ver com isso? Não. Não. Ah, mas e se for fraude? Se for lavagem de dinheiro? Aí é crime, aí vai ter. Aí. Mas eu não estou falando, estou falando manifestação livre de vontade. Inverte. Inverte a situação. Esse celular aqui, um Samsung S9, básico, simples, nada demais. Mas é um Samsung S9, celular bom, nada para reclamar dele. Eu estou colocando a venda por 50 centavos. Alguém quer? Aí eu imagino o contrário, vão querer, né? A gente celebra o negócio, ajustamos à vontade e eu vendo por 50 centavos. O Estado tem alguma coisa a ver com isso? Não, porque é manifestação livre de vontade, eu não podia doar. Nesse momento de crise, eu não estou doando quem tem condições aqui e ali. Eu estou doando cesta básica. O Estado vai se meter? Não, mas Arthur, isso é uma parcela do seu patrimônio, você vai diminuir. Não tem nada a ver com isso, pô. Faço o que eu quiser. O Estado vai, mas você trabalha, sua mulher fica em casa, mas sua mulher... Você é trilhardário com todos os seus filhos, vai dividir todo o seu patrimônio com alguém. O Estado tem alguma coisa a ver com isso, no que você vai fazer ou não com o seu patrimônio? A princípio, não. Liberdade individual. Então, o que prevalece em regra, por isso que a jurisdição voluntária é excepcional. O Estado não tem que se meter na vida das pessoas. Aliás, eu quero um Estado mínimo, um Estado cada vez menor, que diminua, que o Estado saia do meu estado de condições, da minha situação, o Estado, ente formal, pessoa jurídica de direito público, saia da minha situação de morbidade, de obesidade mórbida. Veja aqui, eu estou com uma dificuldade de me locomover porque estou com uma questão diária de disco, mas evidentemente todos os senhores sabem, eu também, que tem a ver com a minha gordura, com o meu peso. Dificuldade de se locomover. O Estado também tem dificuldade seríssima em se locomover, porque é gordo demais. E eu quero que o Estado seja enxuto, fininho, consiga desenvolver. O Estado quer fazer tanta coisa que não faz nada bem. O Estado não tem que se meter na vida das pessoas. Regra geral é isso. Por isso que as pessoas fazem da vida dela o que elas querem. Em regra geral. Mas tem alguns pontos, e até são muitos, por isso que tinha aquela crítica, que o Estado quer meter o B dele. Só pode divorciar se eu carimbar. Por que é assim? É porque o Estado quer. Porque a lei quer. O ordenamento jurídico estabeleceu. Não pode fazer por ato entre vivos. Veja, eu e minha senhora, eu falei que nós não somos casados. Porque isso é exigido para o casamento. Nós juntamos os trapos, eu e ela, se a gente quiser um olhar para o outro e falar, vai embora, mete o pé, ou eu estou saindo, a gente faz isso, porque é um outro instituto. A nossa união estável nem registrada não é. Fez nada. Fez nada para unir, fez nada para sair. Vai fora. Claro que pode ter discussão jurídica amanhã ou depois. Ela, eu, isso é outra coisa. Mas vai ser jurisdição contenciosa. Não vai ser jurisdição voluntária. Porque não é casamento. Eu e ela, a gente fizer um ajuste. Aqui, vamos juntar aqui, nos últimos 16 anos. Como é que a gente era antes, como é que a gente está saindo, cada um de nós. Se tiver maturidade, sentar e resolver aqui. Nós adquirimos essa casinha aqui, aquela casinha ali. Vamos fazer 50-50, meio a meio? Como é que você acha? Ah, não, eu trabalhei mais, você trabalhou menos. Pá.
Vamos fazer 60-40? A gente se ajustou aqui. Vai dar certo. Amanhã ou depois, se quiser discutir, se podia ter feito assim, vai ter discussão judicial. Mas no nosso caso, nós não precisamos da chancela do Estado para separar. Por quê? Porque nós não tivemos a chancela do Estado para unir. Quem se casou por vontade própria, quem se estabeleceu a uma chancela do Estado para casar, mudou o Estado civil para casado, tem que ter a chancela do Estado para ser divorciado. É isso. E é assim, por quê? Porque o Estado estabeleceu esse regramento e as partes também quiseram casar inicialmente. Quer ver um outro exemplo? Eu coloquei à venda meu celular por 50 centavos, não foi? Para ficar mais claro, eu coloquei à venda meu carro. Não sei quanto é que dá, não fico vendo isso não, mas deve valer em torno de uns 40 mil, 50 mil. Coloquei à venda por R$1,20. R$1,20. Alguém quer? Todo mundo quereria, não, uma molezinha dessa. Aí o Estado tem alguma coisa a ver? A princípio não, eu poderia doar, não poderia doar? Poderia, ok. Mas acontece, tem um detalhezinho aí. Eu sou perduralho. Me fugiu. Tem uma enfermidade mental que a pessoa não consegue ficar com os bens. A pessoa recebe salário e doa para os outros, não fica com dinheiro nenhum. Tem aversão a dinheiro. Me fugiu o nome. Tem um nome de uma enfermidade mental que é nesse sentido aí. Aí, nesse caso, eu sou interditado. Nesse caso, eu poderia vender livremente? Não. Tem que ter a chancela do Estado. O Estado atua para me nomear um representante. E aí a minha manifestação de vontade não é livre sozinho. Se eu tenho representante, um tutor ou um curador, o Estado já deu a chancela dele nomeando essa pessoa, no cartório, no juiz, e aí o ato entre privados não é só meu, é meu e dessa outra pessoa, autorizando ou não. Por isso, quando você vai adquirir, quando você vai comprar uma caneta 1,20, você não vai fazer isso, né? Porque não compensa. Mas quando você vai adquirir um bem de maior vulta, você tem que fazer o quê? Pegar a certidão de interdição. Se o cara quiser pagar, que eu falei R$1,20, né? Se o cara quer assumir o risco, porque aí também se der errado, no máximo ele perdeu R$1,20, né? Claro que tudo bem, não vai fazer. Mas pode ter um estresse amanhã depois de achar que ficou com o carro e não ficou. Se meu representante for em cima e pegar. Bem. Agora vamos supor que eu estou vendendo a minha casa de 850 mil por 30 mil. Eu falei pensar assim, porra, é um ótimo negócio, hein? Quem não quer? Eu quero, vou comprar. Eu procuro, qual é o certo? Procuro um advogado, né? O certo é tomar remédio porque ouviu dizer, porque é uma ótima oportunidade de se curar, ou o certo é procurar um médico e fazer o que o médico está mandando? Porque pode ser que esse remédio tenha saído uma pesquisa, uma comprovação científica na semana passada que ele não faz bem, ele faz mal, e aí a longo prazo ele dá câncer. O certo é se procurar um médico, porque os trabalhos científicos não param de proliferar. Eu ouvi dizer de certo representante aí, chefe do Poder Executivo, que quer sair receitando remédios sem comprovação científica. O certo é procurar um médico. Como num caso como esse, o certo é procurar advogado. Você vai fazer um negócio jurídico, todo negócio jurídico, o certo é procurar advogado. O advogado não atua só em juízo, o advogado atua na consultoria, na assessoria jurídica. Aí o cara me liga e fala assim, ó, imagina um amigo, te liga e fala assim, ó, cara, tem um imóvel ali avaliado em 800 mil reais, o cara tá botando à venda por 80 mil reais. 10% do valor, eu tô querendo comprar. Aí o que você tem que falar do lado de lá? Você não acha que quando a esmola demais, o santo desconfia, não? Será que isso aí é assim mesmo? Vem cá, faz o seguinte. Para comprar isso aí,
Pródigos. Isso aí, Ivan. Pródigos. Valeu. Quem não quiser ficar com bem é um pró. Eu coloquei a venda por esse valor porque eu sou pródigo. Valeu, isso aí. E pródigo. O que tem que fazer? Aí você vai botar 80 pila, já é um dinheirinho, né? Ah, mas é 10%, tá tudo bem, mas se o bem avaliado é 80 milhões, o cara tá vendendo por 8 milhões, tu vai botar 8 milhões? Sem investigar melhor? Aí, qual o certo? Tem que correr as certidões. Por quê? Olha só. Em primeiro lugar, aí vai sair da jurisdição voluntária, tá? Mas é uma outra hipótese. Em primeiro lugar, esse cara pode estar devendo a Deus e mundo na praça, pode estar querendo 80 mil só em dinheiro. Quando eu fui comprar minha casa, o cara falou que queria todo o dinheiro em dólar. Eu falei, dólar? Porque eu quero que você me traga em dólar dentro de uma mala, em espécie. Eu falei, você está querendo em dólar, que não é a moeda corrente? Quer dizer, evasão de divisa e sonegação. Por quê? O cara não queria pagar imposto, né, de renda. Então você está querendo fazer uma fraude, receber em espécie e em dólar. Beleza, vou procurar outro. Não vou fazer isso de modo nenhum. Aí depois a gente se ajustou e resolveu. Tem louco pra tudo. Mas isso também já não tem nada a ver. O dólar não tem nada a ver. Foi só uma curiosidade que eu lembrei. O cara quer 80 mil reais. O que pode ser? Aí ele exige 80 mil reais em espécie. Foi por isso que eu lembrei. Provavelmente é uma possibilidade. Esse cara tá devendo Deus e o mundo, quer dar um tombo na praça, quer ficar com dinheiro embaixo do colchão, porque tem diversos outros processos rolando contra ele. Primeira coisa, pega a certidão de ônus reais do imóvel. Porque imagina que tenha lá uma verbação na certidão de ônus reais, tá lá dizendo que aquele imóvel foi penhorado. Se você perder, se você comprar, pagar para ele, é perder o dinheiro. Porque o cara que penhorou vai pegar aquele bem. Mas eu comprei de boa fé. Como assim de boa fé? Como assim de boa fé? Você tirou certidão? Não tirei certidão. Então, mesmo que na sua cabeça, lá dentro, você tivesse de boa fé, ninguém mandou ser burro, porque você não procurou um advogado. Não ter conhecimento jurídico, ok, mas fazer negócio jurídico nessa vulta sem procurar um advogado, você tem que correr as certidões. Aí esse é um caso de fraude à execução. O cara está fraudando a execução. Para não pagar. Ele vai perder o bem para o credor dele, já sabe. O cara tem esse imóvel de 800 mil e deve na praça 10 milhões. Os caras vão pegar. Ele vai ficar sem nada. Aí, para sobrar algum dinheirinho, ele botou a venda esse valor. E você embarcou. Vai perder o bem. Vai perder. E você depois corre atrás dele. E não vai receber. E azar. Isso acontece direto. Bom, mas não é essa questão patrimonial de fraude e execução, não. O cara está vendendo porque é um pródigo. Mas como é que eu vou saber que ele é pródigo? Muito fácil. Corre certidão. Certidão de interdição. Vai vir positivo. Fulano de tal, você paga um pichulezinho no cartório e vê se tem alguma interdição. Quando se declara a interdição de alguém, expede-se uma cópia para o cartório, para que no cartório passe a constar que há uma restrição à liberdade de Arthur. Ele não pode alienar bens livremente. Aí você tirou a certidão? Tirei. Saiu positiva ou negativa? Positiva. Tá, positivo em qual sentido? Uma restrição de liberdade para negócios, para alienações de bens. Tá. E você comprou? Comprei. Pô, vai pro inferno então. Tem que perder o bem. Devolve o bem e o patrimônio dele. O juiz vai dizer isso para você. Então, esse tipo de análise, quando precisa de uma chancela do Estado, você tem que passar. Então, para fechar a jurisdição voluntária, nesse exemplo que eu dei, eu quero alienar o bem, mas sou interdito. O cara vai poder comprar sozinho? Não. Ou ele precisa da autorização do meu representante, do meu tutor ou curador, que o Estado já atuou nomeando um tutor ou curador, que demonstrou ter capacidade, ter enfermidade mental completa. Ou eu vou ter que procurar a chancela do juiz. Vou ter que mover uma ação de jurisdição voluntária para que o juiz autorize a alienação daquele bem. É isso. Ah, mas é toda e qualquer demanda? Toda e qualquer vontade? Não, só vontades relacionadas
a essa interdição. Isso é a jurisdição voluntária. Então, de uma vez por todas, já tendo passado aí os exemplos, o que é a jurisdição voluntária? Em primeiro lugar, é a jurisdição, prevalece o entendimento, teoria jurisdicionalista. Em segundo lugar, quando que nós temos a tal da jurisdição voluntária? Quando a lei exigir uma chancela do Estado para que sejam produzidos efeitos jurídicos válidos a certos atos / negócios jurídicos, como falamos aí largamente. Para terminar a jurisdição de equidade, não compensa começar um outro tema agora, um outro tópico agora. O próximo tópico é a competência, tá? Falta falar de competência e direito de ação para a gente encerrar. Tirando a aula de hoje, nós temos aí as 3 aulas, né? Deixa eu até me organizar aqui. Aula de hoje. Putz grilo, nós temos um feriado dia 11, agora que eu me dei conta. Então falta a aula do dia 13, eu já vou até colocar aqui, ó, que é a competência. Falta a aula do dia 18. E dia 25 já é prova, né? Então falta competência e direito de ação, 2 aulas. Tá. Vocês me confirmem aí, por favor, meus amigos. A prova é dia 25, né? Tenho certeza que é assim. Tá aqui anotado, 25. Tá. Então falta a aula de hoje. Tá acabando a aula de hoje. Faltam 2 aulas para 2 temas. Beleza. Aliás, eu tenho que colocar depois a avaliação para vocês. Não posso colocar ainda porque não teve uma definição da Zona Oeste, como é que vai ser feito, tá? Então a gente fala na próxima aula sobre a avaliação se tiver já uma definição. Tô gravando a aula, vou disponibilizar para vocês. Tô um pouco enrolado com essas aulas, porque é muita aula, 12 turmas, e para disponibilizar no YouTube tem uma certa limitação, tem que dar um trabalho. Eu tenho estado tão enrolado com essa questão da coluna que tá puxado. Então, para acabar, a jurisdição voluntária, ela tem algumas características excepcionais. Lembra que nós falamos das características da jurisdição? Inércia, imutabilidade, inafastabilidade, imparcialidade e substitutividade. Nós temos algumas exceções. Por exemplo, na jurisdição voluntária, em alguns casos, admite-se uma quebra da inércia. Nós vimos na aula passada, a inércia e os casos excepcionais, tem no CPC, né? Arrecadação de bens dos ausentes. É jurisdição voluntária. E pode começar de ofício. Porque o Estado tem que chancelar se o cara é ausente. Aí, é um ótimo exemplo. Arrecadação de bens dos ausentes é jurisdição voluntária. Pode começar de ofício. Então, é uma exceção, uma peculiaridade. E lembra que eu falei na aula passada sobre a questão da jurisdição de equidade? Artigo 723, parágrafo único. O caso lá da adoção. Lembra? Aí. Equidade. Jurisdição voluntária. Falei na aula passada, não falei? Uma adoção que o juiz autorizou. Também é jurisdição voluntária. Você acha que você pode adotar legalmente dizendo? Sei que tem a tal da adoção à brasileira, se eles vão estudar,
Quanto mais para o interior, mais essas coisas vão sendo vistas. Ah, eu criei fulano de tal. Ele é meu filho. Sentimentalmente, vocês são livres. Mas adotado não é. Eu fui criado por uma senhora. Eu fui criado. Que se juntou com meu pai. Eles casaram. Ela é a mulher dele. Eu fui criado por ela. Fui criado pelo meu pai e por essa senhora. E minha mãe se afastou. Quem é meu pai e minha mãe? Quem está registrado lá, certidão de nascimento. Eu considero essa senhora minha mãe, que ela me criou. Mas ela é minha mãe? Há vínculo jurídico de maternidade, paternidade entre eu e ela? Vínculo jurídico não há, vínculo afetivo há. Não estou falando que não tem como amanhã ou depois resolver isso. Efeitos jurídicos dessa relação. Vamos supor, Deus que me perdoe, mas ela venha a morrer. Eu posso, depois, em juízo, conseguir alguma repercussão. Estou só tentando projetar para frente para vocês entenderem. Mas eu vou conseguir sozinho, eu vou ter que ter uma decisão judicial. Tem que ter uma decisão judicial. Por quê? Jurisdição voluntária. Não posso sozinho. Podemos, no máximo, ter algum indício de prova. Mas ela não pode ser minha mãe por um contrato que nós viemos a fazer. Não pode. Ela teria que ter me adotado. Estão entendendo? É esse tipo de efeito jurídico válido para ela ser minha mãe para todo mundo. Não estou falando do vínculo afetivo. Teria que passar por um procedimento de adoção. Um bom exemplo. Nós falamos de jurisdição voluntária na aula passada, indiretamente. Aquele exemplo da adoção que um menor queria ser adotado pelo casal, o casal queria adotar o menor, tinham que ter autorização do juiz, na verdade tinha que ter autorização do orfanato, aí um outro exemplo. Pode ter adoção que o juiz só faça o final ali de carimbação. É a jurisdição voluntária. Mas naquele caso tinha um detalhe ainda pior, que não tinha o cumprimento das exigências legais de diferença de idade entre adotante e adotado. E aí quem quebrou isso? O juiz. Porque a lei deixa. Então vamos encerrar a aula só recordando o que o 723, parágrafo único, trata. Ó, vou pegar aqui o capítulo 15º para os senhores verem, ó. 2 procedimentos de jurisdição voluntária. Tem que ter cuidado, porque o próprio código trata como sendo jurisdição voluntária, utilizando-se do critério da lide. Isso é um problema. E aí o 723, parágrafo único, que é o que eu estou falando com os senhores, é isso aqui, ó. O juiz não é obrigado a observar critério de legalidade estrita. Isso é exceção. A regra é que ele observe legalidade, podendo adotar em cada caso a solução que considerar mais conveniente e oportuna. Isso é da jurisdição voluntária. Então é isso. Tá visto aí, fechamos todos os critérios classificatórios. Falamos um pouco mais sobre a jurisdição voluntária, que ela é mais tormentosazinha mesmo, tá? Ok? Próxima aula então, meus amigos. Competência. Beleza? Um abraço para todos aí então. Bom dia, bom final de semana. Fiquem com Deus.